Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu falo para você que o Corinthians cancelou muitas negociações, paralisou outras, empresários estão sendo avisados e eu vou te contar essa história, os bastidores de tudo isso agora no mercado da bola, tudo paralisado no Timão. Augusto Melo largou de vez, não foi nem para o Uruguai, estava em Brasília fazendo o quê? Tudo isso agora também no blend, vou te contar todos os bastidores que ainda tem. Kaique, empolgou realmente Dorival Júnior nos treinamentos? Como que foi isso? Vou te contar sobre os treinos de Kaique e por que Dorival decidiu levá-lo ao Uruguai. E vamos também falar ainda nesse blend de informações quando Memphis Depay deve voltar a defender o Corinthians. Vamos falar do Sport Clube Corinthians Paulista para você. Quando volta Memphis Depay? Ele sofreu uma entorse, tá, no ligamento do tornozelo direito, tá? Ele já vinha tomando umas pancadas nesse tornozelo, sentiu, né, no treinamento da última segunda-feira no CT Joaquim Grava, ele que deu aquela cavada, né, no sábado lá contra o Mirassol, viveu um final de semana meio conturbado e começou já com uma notícia ruim, né, com esse probleminha no tornozelo, não viajou para o Uruguai, é desfalque contra o Corinthians e os trabalhos estão sendo feitos intensificamente, né, para que o Memphis Depay ele possa estar em campo, né? Ele possa estar em campo na partida contra o Santos, tá? Na partida contra o Santos no próximo domingo. Não é certeza ainda que ele vai estar em campo, mas o Corinthians trabalha de forma intensa para colocar, tá? O Memphis Depay nessa partida contra o Santos. Não é certeza ainda, tá? Os trabalhos estão focando nisso, mas ainda há dúvidas, tá? Se ele vai enfrentar o Santos. Hoje não dá para cravar. Então essa é a situação de Memphis Depay no Corinthians, tá? O Corinthians tentando fazer de tudo para colocá-lo no jogo contra o Santos domingo, mas talvez não jogue, hein? Vamos aguardar, vamos esperar até amanhã, né? Mais um boletim, eu atualizo vocês aqui no Blend, deixa o like, inscreva-se no canal. Falando agora de Kaique, né? Surgiu a notícia que o Kaique empolgou o Dorival nos treinos, né? E eu falei que o Dorival ia dar chances ao Kaique, né? Ia dar oportunidades e ele foi relacionado para o jogo contra o Racing do Uruguai. E aí a pergunta que fica, ele empolgou, o que ele fez? Ele fez gol, ele deu assistência, ele brilhou, o que foi que ele fez, né, que o Dorival empolgou? Na verdade não foi nada disso, não empolgou nada. E na verdade o que me passaram é que ele fez as jogadas dele, né? Ele tem aquele drible 1 contra 1, que já vai ajudar muito o Corinthians. Eu sou a favor da utilização do Kaique, tá? Só tô querendo dizer para vocês a temperatura certa. Driblou, cruzou, fez as jogadas tentando quebrar linhas, mas não fez gol de bicicleta, gol de voleio, deu assistência, enfim, fez golaços, não foi nada disso. Acho que exageraram um pouco no tom, né? Esse negócio de empolgou, encheu os olhos do Dorival. O Dorival tá chorando por causa do Kaique. Não é isso. O Dorival, ele gosta de dar chance para os jogadores mais jovens e principalmente chance para aqueles jogadores que estavam encostados. O que me passaram, que eu achei legal, foi que o Kaique estava mais confiante nos últimos dias treinando. Porque o Dorival teve uma conversa com ele, deu confiança a ele, pô, isso ajuda demais o jogador, né? E ele estava mais confiante, estava mais feliz, enfim, isso ajuda o atleta dentro de campo. Você pensa que não é robô, né? Então, com mais confiança, tendo oportunidades, ele treinou melhor do que aquela nhaca que ele estava, que a gente passava para vocês. E eu que sou a favor, tá? E cobro a utilização do Kaique. E espero que tenha oportunidades. Deixa o like, comente aqui sobre o Kaique. Eu falei para vocês nos últimos dias que Augusto Melo, né, largou, né, o Corinthians, né? E aí o Corinthians divulga uma nota, né, oficial, né, dizendo: o presidente do Corinthians, né, esteve, nem citou o nome aqui, né, o presidente do Sport Clube Corinthians Paulista esteve em Brasília na tarde desta quarta-feira para uma agenda institucional, tá? Uma agenda institucional, tá aí, ó, com os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. No encontro foi discutido melhorias para o futebol brasileiro, tendo o Corinthians como pioneiro para esse tipo de encontros. Foi muito bem recebido, abre aspas, em Brasília, para fazer sobre as melhores condições que podemos trazer para o futebol brasileiro e discutir possíveis mudanças institucionais em todos os clubes do Brasil. Esse tipo de agenda só mostra a grandeza do nosso Corinthians, a importância que temos dentro
Maior paixão do mundo que é o futebol. Sério, Augusto, que você foi lá para isso? Você não melhora nem o Corinthians, quer melhorar o futebol brasileiro. Sério? Quem acredita nisso, velho? Enfim, você não melhora nem o Corinthians, vai melhorar o futebol brasileiro. Você foi lá para isso? Tá. Ele largou, né, gente? Porque ele não viajou, não foi para o Uruguai. Ontem a delegação foi para o Uruguai, ele não foi, ele foi para Brasília, tá? Largou, tá tudo parado. Eu vou explicar agora no o que eu ouvi de empresários hoje, e tinha jogadores importantes que poderiam jogar no Corinthians, tá? E o presidente largou, foi para Brasília, né? Não foi para o Uruguai e largou. É brincadeira, né, velho? Que mundo vive o Augusto Melo? Ele não tá vendo as manchetes, ele não tá vendo o que tá acontecendo, a dívida do clube, né, as denúncias, enfim, tudo que tá acontecendo. Sério que é? Você tá lutando pela melhoria no futebol brasileiro? Lute pelo Corinthians, né? Enfim, largou. Olha só, falando em largou, hoje eu conversei com alguns empresários, né? Um deles, inclusive, me chamou. Não foi que eu fui atrás dele, né? Eu fui atrás dele. Ele que me chamou e falou: ó, estava negociando tal jogador com o Corinthians e, e lá dentro, não vou falar quem, mas vocês devem imaginar que estava tratando as questões da bola, pediu para parar tudo, tá? Parar tudo. Eu vou até ler uma das mensagens, né, que eu recebi, um bom jogador, tá? Infelizmente ainda não posso falar para vocês, mas a frase foi: não vamos falar de negociação mais nenhuma até resolver sobre o presidente. Passaram para ele, tá? Então o Corinthians cancelou algumas negociações, paralisou outras, tudo por conta, né, de tentar salvar a pele do presidente Augusto Melo. Augusto Melo hoje largou o futebol, não aparece no CT, poucas vezes. As pessoas que estavam do lado dele estão largando ele, os apoios. Ele foi para Brasília, enfim, não foi para o Uruguai, né, com a delegação, né, nesta quarta-feira. E o Augusto Melo, né, pediu para que nenhuma negociação mais acontecesse. E agora, eu já tinha até falado isso para vocês, os empresários estão sendo avisados. Por exemplo, o Matheus Magalhães tem uma proposta oficial agora do Grêmio, tá? E ele queria jogar no Corinthians, mas do jeito que, né, as coisas estão caminhando, o Grêmio vai passar à frente, porque o Grêmio já fez uma proposta oficial. Então nós vamos ter que aguardar e ver se o Corinthians já vai perder, por exemplo, esse goleiro reserva. Por outro lado, tem o lado bom, né? O Wesley também não vai andar, né? Não vai ter nada para frente, porque não tem mais nenhuma negociação. O Paulo Dias do River Plate, que foi oferecido também, falaram que agora não tem interesse, não vão tratar sobre o assunto. Então as portas estão fechadas para reforços no Corinthians, tá? Existem duas coisas que vocês precisam entender. Contratações realmente nenhuma, mas tentativa de contratação, negociação, estava ocorrendo por parte do Fabinho Soldado e do técnico Dorival Júnior, tá? E também do Caio do Vale, que essa semana teve o seu nome envolvido em polêmicas e teve que também pular fora e não está podendo negociar no momento, tá? Então ficavam a cargo, né, desses três as negociações. Eles estavam tentando, né? Tentando amarrar algo que não fosse assim muito difícil, para depois chegar só para o Augusto dar o aval, assinar e falar tá tudo certo. Mas agora paralisou de vez e os empresários no meio do futebol, no mercado, estão sendo avisados. A situação do Corinthians é complicadíssima, não sabemos se o presidente vai renunciar, se ele vai para a votação no dia 26, se ele está achando que vai perder a votação no dia 26 no Conselho, mas vai ganhar nas urnas na Assembleia Geral com sócios. Ele está querendo ir até o fim pelo jeito, tá? E com isso o Corinthians vai ficando amarrado, parado e nada vai acontecer, tá certo? Eu precisava passar isso para vocês, porque com 20 anos de carreira eu conheço muitos empresários e eles têm me chamado. Quando o assunto é Corinthians, então eles logo me chamam, né? Às vezes para passar uma informação: ó, tô negociando esse jogador com o Corinthians, dá uma segurada, daqui uns dias você pode soltar o nome se avançar, enfim, e eu fico sabendo esse tipo de coisa também, tá? Que hoje, né? Hoje dois empresários, né? Três nos últimos dias, mas dois empresários foram avisados que não vai dar mais para avançar em assuntos, tá? O jogador é até interessante, né? O outro, você sabe, é o Matheus Magalhães. Enfim, o Wesley tinha uma possibilidade, o Paulo Dias oferecido, e tudo parado, né? O Corinthians vai ser muito prejudicado
né, com essa questão do Augusto Melo, que largou, nem acompanha mais o time, né, sequer a delegação ele acompanhou ontem, né, na quarta-feira, para o Uruguai, tá certo? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Em mais uma atuação terrível do Corinthians na Sul-Americana, a vitória veio do jeito Corinthians, o chamado gol cagado. Sim, ele deu a vitória e manteve o Corinthians vivo por uma vaga nas oitavas. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. É, aquele gol cagado, aquele gol chorado, aquele gol Corinthians, né? Aquele 0-0. Foi dessa maneira que o Corinthians venceu o Racing do Uruguai, porque não há outra explicação. Eu não consigo traduzir para vocês de uma forma mais objetiva do que essa. O Matheus Bidu, num biquinho, numa bola rebatida na entrada da área, contando com um desvio, a bola entra no cantinho, o goleiro nada pôde fazer e desta feita, o Corinthians, no seu segundo chute a gol no jogo, conseguiu a vitória sobre o inqualificável Racing do Uruguai. O Racing do Uruguai, ele é terrível, ele é tenebroso, ele não existe, ele é desesperador. E o Corinthians conseguiu fazer 1-0 nos dois jogos, né? Na Neoquímica Arena e também em Montevidéu. Antes disso, uma falta no primeiro tempo que o Romero cobra e o goleiro quase cai para dentro do gol, mas acaba fazendo a defesa numa bela cobrança até do Romero. E foram os dois chutes que o Corinthians deu no gol. É isso. É isso que aconteceu. Esse é o resumo. Uma escalação do Dorival Júnior que não vislumbrava muita coisa, mas assim, imaginava eu que, independentemente da escalação, o Corinthians teria condições suficientes para vencer o Racing do Uruguai. Mas fica difícil. Porque aqui vai uma crítica ao Dorival, que eu entendo, ele está chegando. Ele tem uma missão muito clara, que é recuperar fisicamente esse time, que é abrir o elenco, né? Quando eu digo abrir, é descobrir novas peças alternativas, é tentar conhecer todo mundo, dar oportunidade para todos e observá-los para que todo mundo tenha a sua chance. Isso o novo comandante normalmente faz, do tipo assim, eu cheguei, vamos resetar tudo, vou dar chance, oportunidades e ali na frente vou fazer as minhas escolhas. Só que, Dorival, nós não estamos em janeiro. Nós não estamos na quarta, quinta rodada do Paulista. Nós não estamos num amistoso de pré-temporada na Florida Cup. Nós já estamos em maio e as competições elas estão a todo vapor. E o Dorival me parece que esteja testando ainda. Que esteja rodando o elenco, que esteja gerindo fisicamente, ok. Me parece que há um reflexo físico importante da corda esticada no Paulista. Não à toa, a comissão técnica do Dorival chegou e os caras não repetem a escalação. E mais do que isso, colocam mistões e reservas o tempo inteiro. E tá muito claro que a Sul-Americana não é uma prioridade na medida em que sempre na Sul-Americana vem a preservação. Já falei para vocês que eu não consigo entender. Acho a Sul-Americana, por mais que minimizem, porque é Série B da Libertadores, com times ruins e tudo mais, vale taça. E é o que o Corinthians está disputando. O Corinthians não está disputando a Libertadores. Já poderia ter estado, né? Esteve na pré, poderia ter estado na fase de grupos e por incompetência não está. Então, o que lhe cabe à Sul-Americana, joga sério, joga pra ganhar, joga pra ser o primeiro. É isso que eu espero do Corinthians. Porque, gente, é um torneio continental que te dá dinheiro em premiação e não é pouco não. Te dá um prestígio internacional e isso envolve tantas outras coisas quando você capitaliza isso, né? Quando o Corinthians tem os seus jogos transmitidos para outros países. São esses jogos que a galera procura. Não são os jogos do Campeonato Brasileiro. São jogos de Copa. É isso que o torcedor gringo, o torcedor brasileiro que está lá fora, o torcedor do Corinthians espalhado pelo mundo quer consumir. E quando o time vai bem, ele avança, ele é campeão de uma Copa, por exemplo, você ganha em produtos licenciados, em receita de outras maneiras, em patrocínios pontuais. Você tem muitas maneiras de capitalizar esse teu sucesso. Além da premiação propriamente dita da Copa, você ganha uma vaga na Libertadores, uma vaga na Recopa, uma vaga no campeão dos campeões lá, disputando um título com o campeão da Liga Europa. Cara, é prestígio. Agora, o Corinthians sempre andou para a Sul-Americana, nunca quis a Sul-Americana. Eu não estou dizendo que por isso, que se fosse diferente e tal, que isso minimiza o fato do Corinthians jogar mal. É isso que eu estou querendo dizer. Não é isso, não é só porque não quer. O Corinthians está jogando mal, mas é que, cara, a postura é inaceitável. É inaceitável. E a gente tem percebido isso. E o jogo de hoje só comprovou, ainda mais na escalação. O Dorival escalou o Alex Santana de primeiro homem, o Charles e o Rian à frente dessa
primeira função, que é do Alex Santana, e depois o Romero, Thales Magno e Héctor Hernandes. Nos nomes, você não vê que é um time ruim, né? O Matheus Bidu na esquerda, o Léo Maná na direita, o André Ramalho e o Tchoca entre os zagueiros. Esse foi o time do Corinthians. Agora, é um time que não se repete e que aí fica difícil você ter entrosamento, você ter envolvimento, você ter conexões. Você não se estabelece como time. Eu não sei qual é o time do Corinthians, do Dorival. Eu não sei qual é a escalação dele. Eu não sei... Ok, a gente sabe que tem alguns ali que são titulares, né? Que ele coloca no segundo tempo para dar uma reforçada, né? O Carrilho, o Yuri Alberto, o Coronado. Eu entendo isso. Agora, se ele muda o tempo inteiro, com o argumento da questão física, não sei, mas nesse momento da temporada, você vai ter impacto no jogo. Você não vai conseguir desenvolver um futebol interessante. Só que nessa hora... não dá mais, cara. Vai ter uma pausa de um mês aí pro Mundial. Espera esse momento para fazer a preservação física. E eu já me convenci, né? Que até lá, até a volta, até em julho, o Corinthians não vai ter um time consolidado com o Dorival. Porque ele tá demorando para montar essa equipe justamente por esse argumento da questão física. Só que assim, e as necessidades? E a necessidade de você montar uma equipe com conexão, com entrosamento, com elan. E aí? Como é que faz? Não acontece. Então, assim, tô muito preocupado, porque eu sei que é pouco, eu sei que é cedo, eu sei que o Dorival tá chegando, mas, cara, até agora, o que a gente viu? O que a gente viu? Eu nem sei dizer pra vocês o que eu vi do Dorival. Nos 2 primeiros jogos ali, eu pensei, pô, legal, ele tá mudando o repertório, ele tá, como eu disse pra vocês, né, dando mais oportunidade, fixando o Maicon ali de primeiro volante, ok, deixando o Ranieri um pouco mais solto lá na frente, ok, não tomou gol no primeiro jogo, aí no segundo foi aquela maluquice contra o Inter e tal, 4-2. O Coronado, pô, ele tem falado do Coronado aqui e tudo mais. Cara, não dá. O Coronado não foi fixado como esse cara, o substituto do Garro. A defesa não tá afirmada. Hoje jogaram o André Ramalho e o Tchoca. Pouco exigidos, né? Porque o Racing, repito, é inqualificável. Então eles têm que ter mais sequência. O Léo Maná realmente não tem condições. Não tem condições. No meio de campo ali você tem o Charles, Rian, Alex Santana. São jogadores que eles não jogam o tempo inteiro. Então, uma coisa é você ter como reforços pontuais esses jogadores, que eles vão entrar no lugar do Bidon, do Carrilho, sei lá, de algum meio-campista ali e tudo mais. Outra coisa é você pegar o time inteiro, tirar ele por completo e colocar um monte de reservas. Qual é o entrosamento que vai ter esse time? Qual é a ligação? Qual é o jeito de jogar? Então, mesmo sendo cedo, eu esperava, e talvez o erro esteja em mim, eu esperava que o Dorival chegasse e desse uma resposta imediata. E montasse uma escalação. Disse, meu time vai ser esse. Vão ter essas peças, essas reposições, essas alterações, mas meu time é esse. E eu não sei dizer qual é o time do Corinthians. E eu acho que a gente nem vai saber antes do Mundial. Restam 4 jogos pelo Brasileiro. Outros 2, um pela Copa do Brasil e outro pela Libertadores. Então, no caso Sul-Americana, que é a última rodada, contra o Huracan. Então, assim, e aliás sobre isso, esse jogo contra o Huracan é o jogo que o Corinthians vencendo, ele garante essa segunda vaga, e aí tem que se contentar com os playoffs, vai receber um terceiro da Libertadores, lá depois do Mundial, para chegar nas oitavas da Sul-Americana. É isso que pode acontecer se o Corinthians vencer. Se ele empatar, ele vai depender... ou perder, vai depender do tropeço ou não do América de Cali, que vai pegar o Racing do Uruguai. Então não imagino um tropeço. Eu imagino que o América vai ganhar, até porque o jogo é na Colômbia, é em casa. Então a tendência é que o América ganhe, obrigando o Corinthians a ganhar do Huracan, pelo menos para se classificar, porque senão o Corinthians pode ficar, inclusive, fora dos playoffs. E aí estaria já na fase de grupos eliminado da Sul-Americana, o que seria um vexame, né? Olhando esse grupo, com esses times... olhando os times que disputam a Sul-Americana, um time com o investimento que tem o Corinthians, depois de ter entrado na pré-Libertadores, caído na segunda fase, ou terceira, que é antes das oitavas, e ter caído na Sul-Americana, e aí é eliminado da Sul-Americana, seria terrível. Mas o Corinthians ainda pode ser primeiro do grupo, inclusive, porque ele vai enfrentar justamente o Huracan. Então ele pode alcançar o Huracan em número de pontos, de 8 para 11, chegar nos mesmos 11 pontos, só que ele tem que tirar 7 gols no saldo. E aí é mais difícil. Ele tem que fazer uma goleada de 4-0 no Huracan, fora de casa, para garantir de vez a primeira colocação no grupo. Tudo que for abaixo disso
mesmo com uma vitória simples, 1-0, 2-1, 2-0, o Corinthians classifica, mas em segundo. Então, o primeiro critério é saldo de gols, não é número de vitórias. Então, depois dos pontos é saldo de gols. O Corinthians igualaria com o Huracan em 11 e teria que tirar 7 no saldo. É a única chance de chegar em primeiro. Mas mais do que isso, é o que o jogo simboliza. De um Corinthians que pouco atacou, o Thales Magno virou um jogador absolutamente inútil, porque ele só toca de lado ou toca para trás. Tentou 2 jogadas pessoais ali no segundo tempo, em que ele acabou sofrendo faltas na entrada da área, e eu pensei assim, caramba, pelo menos tentou uma, porque ele não tenta. Ele não vai para cima, e ele tem essa característica, mas ele virou um jogador burocrático. Ele faz exatamente as mesmas coisas, previsível. E o Thales Magno sempre foi, pelo menos a gente imaginava que fosse o cara do improviso. O Héctor Hernandes recebeu poucas bolas. No segundo tempo entra a cavalaria, né? Com o Carrilho, Coronado, o Yuri. O Carrilho está muito pro lado direito, mais como ponta mesmo, né? Ele atacava o espaço pelo lado direito com o Ramon, né? Mas ele sempre foi um meio-campista com o Ramon. Ele sempre foi atacante de origem. É o Ramon e o Emiliano que transformam ele em meio-campista no Al Hilal. E aí depois no Corinthians também. E ele joga uma enormidade, caindo muitas vezes pela direita. Agora, deslocado como ponta, aí eu tô achando um pouquinho estranho também. Porque o Carrilho, na ausência do Garro, é aquele cara construtor. Você ter Rian, você ter Charles, você ter Alex Santana, o cara que vai fazer e dar dinâmica pro teu time é justamente o Carrilho. Melhor jogador do Corinthians em 2025. Você vai colocá-lo numa ponta? Desperdiçando a sua criatividade? Também tô achando estranho. Então, assim, tem muitas coisas que ainda não aconteceram com o time do Dorival que a gente dá o devido crédito, a devida paciência, aquela coisa toda. Agora, não somos nós. É o tempo que não permite com que você pare muito para pensar. Nós já estamos em maio, vai ter uma pausa ali na frente e quando chegar essa pausa, daqui a menos de um mês, o Corinthians pode estar fora de Copa do Brasil, Sul-Americana e numa condição difícil do brasileiro. Estou sendo fatalista aqui, mas para dizer que até agora vai ficar nessa de preservar, mesmo que você tenha impactos negativos com resultados, eu estou achando muito arriscado isso. Define um time, Dorival. Define um time e mesmo que a situação física esteja preocupante, tem uma pausa ali na frente. Estica mais um pouquinho. Mas vai lesionar, vai estourar. Tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo difícil. Só que se o Corinthians ficar nessa de botar a reserva do reserva, aí vai ficar mais complicado de ganhar os seus jogos. E olha que eu tô falando isso depois de uma vitória. Só que contra um time que, desculpa, não existe, não convenceu. E mesmo assim, porque isso só contextualiza tudo que vem de toda a Copa Sul-Americana, de que o Corinthians está chegando na última rodada precisando tirar 7 no saldo contra o Huracan, gente. Precisava disso? Pois é. Porque o Corinthians tá nem aí para essa Sul-Americana. Então, beleza. Que caia de uma vez, foque no Brasileiro e na Copa do Brasil, porque eu entendo a noia, o temor dos últimos 2 anos com relação ao risco de rebaixamento. Esse ano, desculpa, gente, o campeonato, primeiro, tá começando. Segundo, investiu pra caramba, tem elenco pra se manter. Ok, não significa muita coisa, mas vamos lá, né? Eu posso achar que o Corinthians não tem condições, em termos de elenco, de disputar o título brasileiro. Mas não vou achar que com esse elenco, com esses caras, vai brigar para não cair de novo. Até porque a situação de tabela não é essa atual. Então, não existe para mim essa neura de você ter que focar no brasileiro nesse momento, tá? De correr o risco de cair e aí abandonar as Copas. Não precisava disso.